Obrigado por atender o convite do Grêmio. Obrigado por atender o convite do Grêmio. Você sabe que a gente vive um momento de, vamos dizer assim, de busca todos nós muito engajados no momento de buscar rapidamente essa situação de acesso à Série A, Campeonato Brasileiro da Série A, e temos que estar muito atentos a tudo aquilo que possa nos dar um prejuízo, a tudo aquilo que possa ser um prejuízo, tudo aquilo que possa ser, vamos dizer assim, minimizado, inclusive, e tomar as providências que podemos tomar. Nós fomos surpreendidos com esta briga que aconteceu, porque essa briga não foi, evidentemente, o Grêmio não concorreu para ela. Lamentamos esse episódio. O Grêmio não é um clube que chancela, apoia, ao contrário, o Grêmio é um clube extremamente combatente, tem até mesmo um comitê interno para tratar dessas questões de crise, no que diz respeito a todos os conceitos de gênero, inclusive de violência, e o Grêmio não admite, não aceita, não tolera e nem vai concordar com qualquer ato de beligerância, de briga, de risco ao convívio social, como aconteceu ontem no seu estádio. Isto absolutamente não pode ser passado a mão por cima, isso absolutamente não pode ter qualquer situação de contemplação ou tampouco de transversar sobre esse tema e muito menos ser condescendente. Em primeiro lugar, nós condenamos. Condenamos e achamos muito ruim ver mulheres e crianças também colocadas em risco a partir de uma atitude dessa natureza. Portanto, nós estamos sim fazendo todo o esforço, inclusive interno, e já temos algumas identificações e temos colaborações para essas identificações. É bom que se diga, há muita gente colaborando para identificações de mais culpados, de mais responsáveis por tudo isso. Temos fotos aí que chegam a ser até extremamente constrangedoras, de gente entrou no estádio com focinheira, com soqueira, focinheira não, digo, soqueira. Uma coisa que quem faz um acesso dessa natureza no estádio de futebol não vem aqui para assistir futebol, vem exatamente para ser exatamente um problema. Nós não podemos ser condescendentes com isso. Então o Grêmio também está tomando todas as providências internas. Se for sócio, nem se fala. Se for sócio, nós já vamos tomar as providências que já sempre tomamos de punição e de exclusão e tudo mais. Mas se também tiver uma frequência completamente normal no estádio, também estamos examinando posições que possam ser muito além da mera ação de biometrizar e tudo mais. Vamos ver o que acontece em relação a isso, inclusive, talvez, a exclusão da biometria, que vai impossibilitar o acesso ao estádio. Esse é um primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Vamos buscar os resultados. O Grêmio foi sempre extremamente atento e muito disciplinado e, principalmente, muito objetivo nas buscas das responsabilizações. Jamais o Grêmio deixou de tomar qualquer atitude que possa ser a identificação dos responsáveis. Ontem mesmo, quando aconteceu os episódios, o nosso jurídico estava acompanhando todos os fatos, fez o boletim de ocorrência, fez com 2 identificações, vai juntar mais elementos posterior para isso e vai criar uma condição de buscar mais elementos de forma que tudo isso possa ser objeto de qualquer outra ação que possa instruir o processo adequadamente no sentido da responsabilização individual da pena e daqueles responsáveis. O que nós não vamos admitir, isto sim, e aqui vai exatamente o conceito que o Grêmio está sobre esse momento, observando que nós temos, evidentemente, que mobilizar permanentemente a torcida, é que várias pessoas, que uma torcida inteira, que uma multidão de gente seja condenada por conta de ações de 5, 10, 15, 20 pessoas. Isso de modo nenhum. Vamos individualizar essa pena, vamos criar essas condições. Nós temos N exemplos, no Brasil inteiro e aqui também. E aqui também. Então, como São José é um clube da cidade, eu quero saber se alguma torcida organizada do Brasil de Pelotas ou do São José foi barrada e excluída naquele episódio que deixou um torcedor praticamente 2 meses na UTI. Mas para o Grêmio é 24 horas. Aliás, é bom que se diga, porque processualmente esse processo está andando ali, e a decisão foi no sentido de julgar extra petita, fora dos limites do processo. O Ministério Público pediu
a suspensão das torcidas organizadas. Ponto. Em nenhum minuto, se vocês quiserem lá olhar a decisão e os pedidos que estão formulados no processo, vocês vão examinar. Nunca pediu a interdição do espaço. Se alguém pensa que o Grêmio negligenciou no cadastramento, o Grêmio deixou de fazer alguma coisa combinada com o Ministério Público ou com o próprio projeto do torcedor, sabe quantos biometrizados nós temos aqui? Para aquele setor especificamente, que cabem 5 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas, 45 mil pessoas estão biometrizadas ali. Então, é um clube que não atuou? O Grêmio atuou, sim. O Grêmio tem lá um cadastro de 45 mil pessoas que, de certa forma, se confundia, não apenas com o acesso, mas também estava presente todos os elementos do cadastro das torcidas organizadas, porque todos aqueles que entraram lá estavam biometrizados, inclusive aqueles que entravam em nome de torcidas organizadas. O que aconteceu aqui, nesse dia de ontem, que houve um bolo de pessoas que entraram, foi uma falha que não decorreu de qualquer ação ou omissão do Grêmio, no sentido de ter estourado a catraca e não terem sido lidas as biometrias. E aí facilitou o acesso de uma hora, para não criar um tumulto maior, acabou entrando um bolo. E ali entrou gente que efetivamente nem poderia estar aqui dentro. Mas se criou uma situação de natureza por conta de uma falha técnica que não é culpa do Grêmio. Mas aconteceu. Então eu faço essa consideração inicial aqui para dizer que o Grêmio tomará todas as providências jurídicas, sem exceção, sem exceção. O Grêmio colaborará em todos os elementos, como já está colaborando e já colaborou com as informações, com as instruções do processo. O Grêmio vai examinar todas as decisões judiciais, toda a decisão judicial examinada aqui, inclusive aquelas que foram julgadas sem pedido de parte do Ministério Público, aquelas que foram tomadas também sem as provas necessárias no processo, como essa questão do cadastramento. Não tinha nenhum elemento de dizer que o Grêmio tinha se negligenciado em relação ao cadastro, porque o Grêmio tem 45 mil cadastros, mas foi um dos fundamentos também da própria sentença. E vai tomar também, como exame dessa matéria, a própria condução que o juiz deu nas entrevistas que proferiu, principalmente na manhã de hoje, e nos atos que tomou no processo. Não vamos deixar absolutamente nada sem ver. Sabe por quê? Porque o Grêmio vive um momento de decisão. E se as outras decisões foram no sentido de punir individualmente as pessoas, os torcedores que transgrediram, e tem que ser. Não somos nós, exclusivamente, que vamos ser punidos por conta de uma situação coletiva de impedimento de estar presente numa parte do estádio, numa parte na arquibancada norte, por conta de um momento tão necessário e tão importante que é de mobilização, o que o clube tem feito com muita intensidade da nossa torcida nesse momento em que estamos disputando uma situação quase que derradeira do campeonato que estamos jogando. Então, é essa posição que o Grêmio está tomando, está adotando, e que a gente vai levar isso às últimas consequências, como tem que levar, em defesa do nosso torcedor, mas repudiando, condenando todos esses torcedores que não têm espírito de torcer, que não têm espírito de frequentar coletivamente um estádio de futebol e que têm que ser punidos e banidos do futebol por um bem social, por um bem de convívio social e por segurança de todos aqueles que aqui passam e frequentam. Então, essa é a manifestação inicial que nós tínhamos para fazer. Boa tarde, presidente. O senhor falou que o Grêmio vai levar as últimas consequências. Que medidas estão sendo ou serão tomadas para se reverter a punição, se é isso que o Grêmio está tentando? E gostaria de saber também se o Grêmio já sabe o motivo que ensejou a briga, se o Grêmio atua também para, de alguma forma, resolver esse problema entre as organizadas. A briga foi basicamente rivalidades, pelo que eu estou informado e pelo que sei, e por tudo aquilo que chegou para nós, são brigas de rivalidades entre torcidas. Basicamente isto. Rivalizou lá fora, rivalizou no acesso, rivalizaram entre eles, já vinham se prometendo há algum tempo e acabou acontecendo isso e generalizou uma briga de várias pessoas. Alguns identificados com torcidas, outros não. É bom que se diga isso também. Então o Grêmio tem esta situação. E as medidas que vamos tomar são todas as possíveis juridicamente. Agravo de instrumento, mandado de segurança, recurso a quem tiver que ser, pedido de nulidade dessa decisão por conta dos julgamentos que foram feitos sem o pedido devido do Ministério Público, avaliação da conduta do juiz, tudo isso a gente vai botar num cenário de avaliação jurídica, sem exceção, como disse, não vai ter absolutamente nenhuma falta de avaliação que possa ser feita, porque isso é o processual.
muito antes de tu já adjetivar em alguém, muito antes de tu fazeres juízo de valor prévio sobre alguma coisa, no processo tu escreve. No processo tu diz, nós vamos recorrer de todos os meios que tivermos para fazer exatamente a nossa posição processual. É assim que se faz. Tu não fica dizendo que é isso, é aquilo, negligenciou, é isso, aquilo, faltou isso. Sabe por quê? Porque isso dá um preconceito em relação àquilo que deve ser depois decidido por alguém. O Grêmio vai tomar todas as providências que tem que tomar. Mas o Grêmio vai tomar aonde? Está anunciando que vai fazer isso, vai recorrer processualmente, que é o que tem que fazer. E é o que vamos tomar de atitude. Portanto, nós estamos, de uma maneira, todos os elementos e meios processuais que nós tivermos de recurso para defender os interesses do Grêmio, da sua torcida genericamente, e também todos os meios que tivermos para punir individualmente os responsáveis aqui dentro, nós vamos fazer. É nesse sentido que eu coloco. Presidente, quando o senhor coloca aí do tamanho da punição que o Grêmio teve, né, da questão da mobilização da torcida, imagino que seja mais em função da interdição do espaço. Sim. Né? Tem um jogo já na sexta-feira, o senhor está falando de recorrer. O senhor imagina que vai conseguir reverter isso a tempo para que o setor não seja fechado nesse próximo jogo já da sexta-feira? E dentro dessas questões que foram colocadas no despacho do juiz, na decisão do juiz de hoje pela manhã, né, quando ele coloca os torcedores identificados, punindo as torcidas. O Grêmio também trabalha com essa questão das torcidas e não só do espaço, quando o senhor fala em individualizar, né, os torcedores que são identificados com as organizadas. O Grêmio trabalha também com isso ou vai ser muito mais na questão do espaço da Arquibancada Norte? Não, o Grêmio trabalha basicamente, em primeiro lugar, na busca de responsabilizações pessoais. Esses que brigaram, esses que colocaram em risco o ambiente, esses que se agrediram, esses que não têm condições do convívio social, esses têm que ser punidos exemplarmente. Se nós tivermos condições de fazer isso aqui no Grêmio, não só do ponto de vista da associação, de outros meios, nós iremos fazer, mas também pelo Judiciário. Todas as demais acessórias nesse momento, estão nos parecendo, por conta dos precedentes que aconteceram, de outras situações que estão acontecendo, e de outros exemplos que tem por aí, nesse momento seria injusto interditar o local. Porque é uma punição coletiva, difusa e absolutamente com 45 mil biometrizados naquele espaço, tu está punindo 45 mil pessoas e mais aqueles que podem frequentar ali por conta de 20. Então, a primeira coisa, não permitir, e rapidamente também criar uma condição, se quiserem interditar nesse primeiro momento a torcida, a marca da torcida, que nós somos contra, nós não concordamos com isso, mas identificar as pessoas responsáveis por aquilo que significa a briga, mas também, de certa forma, nesse momento, generalizar uma condenação, não me parece justo. Quer dizer, o justo paga pelo pecador. Eu vi uma manifestação nesses dias que esse tratamento é feito quase que uma espécie de reprimenda de criança. Né? Vamos combinar, está na hora da gente definitivamente, tomar atitudes de banimento dessas pessoas. Bom, se a legislação não faz, o clube talvez, e nós estamos aqui, está aqui o jurídico do clube, tem o advogado, nosso gerente jurídico, os 2 advogados residentes do clube, mais todos aqueles que está aqui, o nosso CEO, todos aqueles, o responsável na relação com a torcida, todos aqueles que possam serem medidas adotadas de restrição a essas pessoas, nós vamos fazer aqui dentro do Grêmio. No limite, evidentemente, do Estado de Direito, do limite das coisas que possam ser, vamos dizer, da nossa competência. Mas acho que está na hora de a gente empunhar algumas bandeiras que sejam mais definitivas e mais decisivas e mais, vamos dizer assim, reguladoras desse mau comportamento em estádio de futebol. Não é só aqui, fora e dentro. Porque a legislação fala de estar dentro da praça esportiva. Não é apenas dentro do estádio. É na praça esportiva. Sabe o que é praça esportiva? Então, torcidas organizadas brigam no entorno de um estádio, não é a praça esportiva? Claro que é a praça esportiva. Também tem que ter responsabilizações. É só ver o tamanho e a identificação das coisas. Um torcedor identificado com uma camisa de uma torcida organizada ou do próprio clube vai lá e faz alguma coisa, mesmo que seja na praça esportiva, não vai ser responsabilizado? Poxa, quem é que garante a segurança das praças esportivas? O clube. O clube. Né?
E aqui eu faço uma referência também que devo fazer por uma questão de lealdade e uma integridade intelectual. Eu achei a atuação da Brigada pífia ontem. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Vamos combinar. Não tem por que não fazer um questionamento para quem está ali, exatamente para proteger. Se tivesse ficado desde da primeira vez que entrou naquele setor ali, talvez tivesse evitado muita coisa. Mas entrou, saiu, ficou na frente, voltou, interrompeu o jogo. Acho que poderia ter uma atuação mais consistente, para ser justo e ter uma integridade intelectual daquilo que se viu. Porque senão fica só nessa coisa simples. Vamos punir as torcidas, vamos interditar o espaço. O Grêmio que tem responsabilidade sobre isso, o Grêmio não gerencia o estádio, mas vamos lá, o Grêmio que tem responsabilidade sobre isso, vamos ficar na coisa muito simples. Mas tem uma sucessão de situações que poderiam ter sido evitadas a partir de ações mais concretas. E se nós não tivermos legitimidade de dizer isso, quem é que vai ter? Quem é que está aqui para defender a integridade física das pessoas que estão ali? Eu achei pífia também, totalmente pífia, a ação da segurança privada. Poderia ter sido melhor. Em benefício de quê? Do coletivo, da segurança das pessoas. Eu vou contar para vocês uma coisa muito pessoal e muito particular. A minha netinha estava comigo no jogo, lá, assistindo lá em cima. Sabe o que ela fez? Pediu para a mãe dela para ir para o banheiro para não ver aquilo de medo. Imagina quem estava lá. E será que nós vamos contemplar isso tudo? Tem gente ali para atuar e para reprimir tudo isso e pouco fez. Completamente pronto para isso. E aí depois o responsável quem é? O Grêmio. Penalizado quem? O Grêmio. Medida preventiva. Que medida preventiva se está junto uma punição muito clara. Interdição de uma parte do Estado que não foi pedida pelo Ministério Público no processo. E nós estamos buscando individualidade e vamos contribuir muito para que esse processo seja devidamente instruído, mas também vamos contribuir muito para um novo debate, que vai se terminar lá no Congresso Nacional, na modificação da legislação do Estatuto do Torcedor, para banir torcedor que não tem condições de conviver em estádio de futebol. Presidente, boa tarde. Você há pouco acabou de falar sobre a atuação da Brigada e também da segurança privada, né, no caso da Arena, e não só a demora para agir ontem, que a gente viu nas 3 ocasiões, né, foi aos 27, foi aos 35, foi no intervalo, depois a gente viu imagens também na internet, dentro da Arena, alguns seguranças, né, privados pegando alguns torcedores ali de uma maneira que a torcida entende como errada, até mesmo no acesso, alguns portões assim estavam mais atribulados. Falando sobre a segurança da Arena de fato, e não apenas da Brigada, como que o Grêmio está trabalhando isso desde ontem para resolver e melhorar esse tipo de atuação? Porque, como o senhor disse, tem a atuação da Brigada, tem a atuação da segurança privada e, no fim, o Grêmio que fica como culpado. Nós vamos pedir reunião com esses órgãos, de modo que a gente possa, com a Arena Porto Alegrense, com a Brigada Militar, de modo que a gente possa trabalhar melhor essa situação. Não é possível. Aquela ação, para mim, foi bastante condescendente até. Então, a gente tem que pedir, nós vamos pedir reunião com a Arena. Com a Arena, a gente tem uma certa relação que vai muito próxima, mas tem certas situações, por exemplo, né, a catraca parar de funcionar naquela hora, a leitura da biometria não é impossível. Bom, se sabia que ia ter um grande público naquele local, porque as compras dos ingressos e as reservas são antecipadas. Não poderia ter problema, então, poxa, né? E vendo o que estava acontecendo, ficar contemplando também não é correto. Claro que a gente vai ter que ter uma reunião sobre isso. Assim como, e a gente respeita muito o juizado do torcedor, respeita muito as suas iniciativas, respeita muito tudo isso, mas nesse momento estamos entendendo que foi além do limite por conta da adjetivação que o Grêmio sofreu. Por isso, né, que nós vamos falar nos autos. Estamos aqui simplesmente manifestando uma certa indignação, porque muitas das coisas foram destinadas ao Grêmio no primeiro momento. Depois houve uma certa contemplada, uma certa amenizada e tal. Mas vamos combinar uma coisa assim, ó, com o maior respeito às decisões judiciais, elas têm que ser atacadas no âmbito dos processos judiciais, e é o que nós vamos fazer. Mas, nesse momento, também cabe exatamente levar toda essa discussão a público. Porque um jogo de futebol não está simplesmente o clube jogando. Tem toda uma série de elementos que funcionam ali. E o Grêmio vai, sim, mais uma vez, atuar exatamente para melhorar essas condições
de servir um melhor serviço ao torcedor, de fazer um melhor serviço ao torcedor no que diz respeito ao acesso, de criar as melhores condições de atendê-lo, porque isso é necessário, e as forças que atuam no sentido da segurança de todos aqueles que estão aqui dentro, cuja responsabilização final acaba sendo do clube, também tem, e mesmo assim o clube não intervém, não estuda estrategicamente como são as coisas com eles, porque isso é da função deles, mas se estão ali, também poderiam atuar. Eu tenho que fazer esse registro. Tem que ver esse registro, porque ficou em risco pessoas e houve, de certa forma, uma situação que não foi adequadamente, vamos dizer, combatida. Então, essa coisa tem que ser bem esclarecida também. Presidente, boa tarde. O senhor citou agora que, no fim das contas, o Grêmio acaba sendo punido sempre e passa uma impressão que o cimento ali é punido também, né? Porque ali fica interditado. E por que eu digo isso? Porque aconteceu contra o Palmeiras ano passado a invasão, e vários rostos que a gente viu ali dentro do campo, naquela invasão, continuaram dentro da arena. Não no setor, mas na superior, enfim, em outros setores. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais como o Grêmio vai trabalhar para ajudar nessa identificação e nessa fiscalização também. Porque o senhor hoje pela manhã citou para a gente lá na rádio que quem deveria estar fiscalizando não faz da maneira correta. Quem está punido. Ok, quem está punindo não acaba não fiscalizando da melhor maneira. Quem está com alguma transação penal, quem está com alguma... Essas pessoas têm alguém que os puniu e que deva fiscalizar o cumprimento da pena. Pois é, mas no fim das contas é o Grêmio que acaba sendo punido. Então, como o Grêmio pensa em trabalhar essa situação para, de fato, fiscalizar e que essas pessoas não entrem mais na arena para não prejudicar o clube? Pois aqui está exatamente o nosso corpo jurídico. Nós fizemos um debate hoje pela manhã e no início da tarde, e nós vamos, embora não existam medidas fora do conteúdo do estatuto do clube no que diz respeito ao seu sócio, o que está no estatuto do clube e associado é tranquilo. Isso nós podemos tomar as providências, porque ele está no limite da nossa competência. Fora disso, nós estamos exatamente estudando alguma forma que possa impedir o acesso dessa gente. Porque se está impedido e não pode entrar na biometria, se o acesso dele é ali, qualquer outro lugar que ele compra no estádio é possível entrar. Pois eu acho que a gente tem que aperfeiçoar isso. Temos que aperfeiçoar isso. Não é mais possível conviver com o risco de conviver com a marginalia, conviver com a delinquência, conviver com aqueles que não têm condições de... Essa que é a verdade. O Grêmio não compactua com isso, nunca compactuou. Mas ser responsabilizado por tudo já passa a ser um outro elemento. Presidente, boa tarde. Uma das ações que é muito utilizada em outros estádios, né, e até outros estados, outros países também, é a divisão das torcidas em espaços diferentes dentro do estádio. A gente sabe que ali é o local, digamos assim, mais raiz para o torcedor. O torcedor gosta de ir lá, porque a cantoria é diferente e tudo mais. Mas ali estão 3, 4, 5, 6 torcidas organizadas diferentes. Eu sei que isso pode ser tratar, não a causa, mas o efeito, sei disso. Mas existe um pensamento em relação a isso, dividir essas torcidas em espaços diferentes, porque muitas das vezes, quase que na totalidade das vezes, os problemas que acontecem são em relação a essa divisão, né, ou a não divisão, né, porque as torcidas estão muito próximas. Mas essa é a recomendação dos meios de segurança. Concentrar as torcidas organizadas num ponto só é a recomendação dos meios de segurança. Não é isso? É, né? Eu vi hoje, eu sabia disso e vi a confirmação hoje nas entrevistas que eu escutei. Há uma recomendação nesse sentido. Então, o que é melhor? Separá-las por todo o estádio, criar vários focos, várias situações de manifestação de torcidas organizadas ou concentrá-las? Creio que a segurança pública, quando orientou deixar ali, já procurou exatamente procurar a concentração do controle. Tenho para mim que seja esse o raciocínio. Mas o que nós estamos fazendo aqui é direcionando exatamente a política pública que foi orientada. Presidente, como o senhor adotou um discurso bastante forte, cobrando providências, individualizando as responsabilidades, eu gostaria de questionar o senhor o seguinte. Vamos dar o próximo passo nessa discussão, porque, infelizmente, os episódios de violência que teve até hoje na Arena se registraram lá, naquele local, na Arquibancada Norte. Inclusive, no dia da inauguração da Arena, teve uma briga ali. E são episódios que se repetem ao longo do tempo. A invasão do jogo contra o Palmeiras, teve o episódio com as mesmas torcidas que apedrejaram o CT. Dias depois, estavam dentro do CT para fazer um alentaço. O Grêmio, esse ano, adotou como campanha publicitária Cantos da Torcida.
a própria expressão alentaço, que é algo que é particular deles. Campanha. Eu gostaria de saber do senhor, como é que o Grêmio faz para se separar agora desse momento, quando é uma massa, porque são pessoas que se renovam. Hoje, o menino que brigou ontem vai ser um amigo dele no próximo jogo, vai ser um vizinho, vai ser um colega. Como é que se separa também agora, nesse momento, depois que o Grêmio também, entre aspas, ajudou esse elemento que é a torcida organizada a se fortalecer e hoje acaba vítima, muitas vezes, desses atos de violência? Quantas pessoas tu acha que são cadastradas ou que são assim, vinculadas a torcidas organizadas? Não faço ideia. Não é pouca gente. Se tem 45 mil biometrizados naquela região, tu pode ter aproximadamente umas 1.500, 2.000 pessoas que frequentam, não toda a vida, mas às vezes vem, às vezes não vem, ali e tal. Mas, via de regra, nós vamos ter ali 600, 700 pessoas identificadas como torcida organizada. O resto, de vez em quando, vem de fora, compra ingresso por meios das torcidas organizadas, mas identificadas efetivamente, uma frequência na faixa de 500, 600 pessoas permanentemente, incluindo a banda do Grêmio, que é, de certa forma, adotada pela O que nós temos que ter nesse momento aqui? Duas coisas, pura e simples. Fica com o lado bom e defenestra a banda podre. É isso que nós procuramos fazer. Ou tu acha que a manifestação da torcida do Grêmio é ruim, o alentaço é ruim, os cantos são ruins, essas coisas todas são boas. O que é ruim? Os marginais. O que são as coisas podres disso aqui? Os marginais, que não têm condições de conviver. Agora, se tu começar a excluir a todos genericamente, eu vou na contramão de todo o discurso que eu acabei de fazer aqui, que é da individualização da pena. Eu quero responsabilizar os vagabundos, aqueles que são malfeitores, a parte ruim, a parte podre. Agora, se tu for tratar todos os valores de uma torcida, todos os símbolos de uma torcida, como se fossem parte ruim, não é verdadeiro. Temos que ver que tem gente a grande parte, aliás, vai para lá de espírito limpo, bom, claro, saneado, alma boa, branca, limpa, transparente, quer ir lá fazer o melhor por si, por tudo. É isso. Entendeu? Presidente, boa tarde. O senhor já manifestou que entende serem injustas as punições ao Grêmio. Quando eu falo alma branca, eu falo de paz, viu? Para ninguém interpretar aqui que eu estou fazendo alguma coisa racista. Alma branca de paz, bandeira branca de paz. Porque eu já vi os sorrisinhos de vocês aí, eu sei que eu posso ter cometido uma gafe, mas não cometi, não. Eu falo da bandeira branca, paz, empunhando paz. O senhor já manifestou, presidente, que entende serem injustas as punições ao Grêmio, até comparando com casos parecidos de outros clubes. Diante disso, o senhor entende que há parcialidade nessas instâncias, por exemplo, o juizado do torcedor? Não, eu não parto dessa premissa. Eu vou partir simplesmente da premissa processual e das premissas do que foi exposto publicamente. As declarações, houve declarações que, de certa forma, denegriram a imagem do Grêmio, que criaram situações que não são verídicas em relação ao Grêmio. E eu estou dizendo exatamente o contrário. O Grêmio não negligenciou no cadastro, em 45 mil biometrizados. O Grêmio sempre fez a sua parte nas campanhas de conscientização. O Grêmio tem comitês internos que, nesses momentos de crise, cria essa condição. Entendeu? Eu quero simplesmente dizer que o Grêmio tem atitudes muito claras e concretas a respeito desse tipo de preservação desses ambientes e condena qualquer situação dessa natureza. Nesse sentido, é que o Grêmio se sentiu ofendido e indignado. No resto, tudo aquilo que foi dito, o Grêmio vai utilizar para dentro do processo, para tomar todas as medidas. Repito, vendo que foram decisões que não estavam sendo solicitadas ou pedidas, mas que foram decisões deferidas pelo juízo, situações que foram ditas preconcebidamente em relação ao Grêmio, que não eram verdadeiras também, que era uma impressão, mas foram ditas, né? E também situações desses ambientes próprios, assim, para ver exatamente todas as consequências disso. O Grêmio não vai ter limites processuais, para fazer essa discussão, e nesse momento mostra indignação com tudo isso que está acontecendo e condenando o que tem que condenar. O Grêmio está sendo muito transparente. Condenar o que tem que ser condenado, punir quem tem que punir, mas não punir coletivamente e buscar judicialmente o reparo de uma decisão que nos atingiu frontalmente e que a gente vai fazer pelos meios processuais. Faríamos isso de qualquer maneira se não tivéssemos sido provocados em algumas situações, mas agora vamos fazer também mostrando nossa indignação pública a respeito do tema e dando os nossos conceitos a respeito disso. Boa tarde, presidente. O juiz,
Marco Aurélio Martins Xavier, no caso do Lucas Silva, para a Rádio Grenal, ele falou bem assim, ó, sei que a maioria dos torcedores repudia esse tipo de ato, é um fato que não resume a torcida do Inter e o Grêmio, são situações isoladas. Nesse caso, ele simplesmente puniu sem direito a uma defesa, foi menos de 24 horas uma punição, e até talvez deixa entender que a maioria da torcida, nesse caso, não repudia, quase de uma ofensa à torcida gremista. O Grêmio pensa numa providência, ou até ia ao CNJ? O Conselho Nacional de Justiça não é o caso aqui ainda. Né? Mas o Grêmio disse que vai tomar todas as atitudes que buscam reparar o seu direito e aquilo que foi ferido na sua imagem. Né? E disse também que tudo processualmente que for possível fazer, e vou repetir para ser bem claro, né? Dentro de um conceito da individualização da pena, dentro de um conceito de que isoladamente aconteceu um fato aqui, quer dizer, teve um canto do estádio, um pequeno movimento do estádio, que foi uma briga determinada por situações muito específicas deles próprios lá, que teve risco à integridade de outras pessoas, teve, mas estava ali localizada. O Grêmio vai tomar todas as providências processuais, inclusive pelo que eu já me referi aqui, né, do que diz respeito a decisões que não estavam solicitadas, mas que foram aplicadas em caráter preventivo, mas punitivo, porque o Grêmio tem, evidentemente, uma sanção aí a ser cumprida, e o Grêmio vai examinar toda a conduta de todo mundo que está nessa situação aqui. O Grêmio não vai deixar absolutamente nada sem contemporizar o exame. O Grêmio vai examinar o exame e as consequências de tudo aquilo que está vendo por aí. Presidente, boa tarde. Gostaria de lhe perguntar sobre a biometria. O senhor referiu que o Grêmio tem 45 mil torcedores que estão aptos a entrar naquele setor, mas normalmente nas punições é o setor que acaba sendo punido e não individualmente. Aí, qual a necessidade, então, da biometria, já que ela existe? E também gostaria de perguntar sobre se tem um prazo já, nessa conversa que o senhor vai ter com a Arena, de que o torcedor possa ser melhor tratado nessa previsão, porque tem Vasco, tem outros jogos grandes que com certeza o Grêmio vai receber um grande público. A biometria facilita muito se tiver a visualização da pessoa. Se não tiver a visualização da pessoa para identificar como se identifica, não tem como fazer, não serve para nada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, e o que estamos fazendo aqui, é a identificação das pessoas, de modo que ela possa dizer se é biometrizado, se ela pulou a catraca lá e passou naquela situação que aconteceu lá e não fez a biometria. E tem um que a gente já sabe que foi assim. Pelo menos um dos que estão responsabilizados, que já estão com certa situação de indiciamento, já sabemos que foi assim. Né? E o Grêmio não tem um prazo, o Grêmio está trabalhando insistentemente, de uma maneira, de todas as formas. Nós já temos uma rede de situações que vão nos levar a várias identificações. Como já fizemos alguma no dia de ontem, nós vamos ofertar, no que está correndo, no expediente judicial que está correndo, todas as situações que a gente levantar aqui, biometrizados ou não, enfim, vamos fazer tudo aquilo que temos que fazer, mas não temos um prazo específico para isso, não. Boa tarde, presidente. Não estava trabalhando aqui ontem, mas estava assistindo pelo Sport TV. O senhor caracterizou a atuação da Brigada como pífia, mas e a atuação da segurança privada do Grêmio? Também. Porque do Grêmio é da Arena. Só no segundo momento em que a partida foi paralisada, e o senhor pretende se reunir com a Brigada para... Sim, pretendo conversar com eles a respeito disso, porque o batalhão estava aí, né, poderia perfeitamente ter feito, no meu entendimento, uma atuação diferente. Só não for mais além, porque talvez tenha técnicas a serem observadas aí. Eu tenho que fazer esse rescaldo. Eu tenho que, por uma questão de impressão minha, impressão do que viu, que eu achei a intervenção bastante, vamos dizer assim, distante do problema. Não foi uma pontual, não tiveram ali uma atuação para dispersar aquele ambiente ali. Essa foi a minha impressão. Tecnicamente, pode ser que eles tenham outra justificativa, e eu vou tentar saber por quê. Mas nós vamos tentar se reunir com a Arena, saber sobre a atuação da segurança privada, que fez, depois de muito tempo, descer um cordão ali, e também verificar por que a Brigada não fez uma intervenção mais dura. Pode ter justificativas técnicas? Pode. Mas a impressão que eu fiquei é que foi um padrão fraco de intervenção. Essa é a minha impressão. Obrigado, presidente. Obrigado.